Eu tenho um imenso orgulho de poder estar aqui nesse espaço que nós entendemos como um espaço ecumênico, um espaço onde as pessoas elas buscam evoluir, as pessoas buscam um caminho dentro da sua caminhada espiritual, e eu poder colaborar com esse espaço, com a Pax TV, através do meu trabalho, né, através daquilo que eu estudo, daquilo que eu pesquiso, e eu poder trazer isso para vocês. Esse programa, na verdade, ele vai ser muito eclético, né? O programa Mistérios da Humanidade, ele vai trabalhar todos os continentes, né? Mistérios da Ásia, mistérios da Oceania, mistérios da África, mistérios da Europa e aqui das Américas. E esses mistérios, na verdade, são questões que envolvem, por exemplo, as grandes civilizações, né? As civilizações antigas como Egito, a região da Mesopotâmia, vai envolver também aqui os povos da América, da Ásia. Então esse programa ele vai privilegiar um trabalho onde todas essas civilizações elas vão ser discutidas dentro dos seus aspectos físicos, políticos, históricos, espirituais, a religião dessas civilizações e, claro, os mitos e as lendas dessas civilizações. Porque nós não podemos esquecer que todas elas, de alguma maneira, de alguma forma objetiva, elas ensinam e ensinaram muita coisa. Então, esse grande objetivo que é trabalhar esses conceitos será feito nesse programa. Eu quero e peço para todos vocês entrarem no meu site, que é www.marcelolambert.com, para que vocês conheçam um pouco da minha história e um pouco do meu trabalho. Eu sou historiador, né? Também sou da área da geografia, das ciências humanas como um todo, e eu venho desenvolvendo uma série de pesquisas sobre esse assunto já há muito tempo, né? Então, desde a mais tenra idade, eu venho buscando respostas para uma série de questões que nem sempre os livros de história, nem sempre as pesquisas científicas conseguem responder. Então, esse conceito de trabalhar os mistérios da humanidade é trazer até vocês e a todas as pessoas que têm essa curiosidade, tentar compreender um pouco mais sobre esses aspectos, como, por exemplo, os moais da Ilha de Páscoa, como, por exemplo, como as construções das pirâmides eram feitas, como era a astronomia da civilização maia, por exemplo, quem eram os aluxes que assombravam as florestas por onde os maias habitavam e caminhavam. Então nós vamos entender um pouco dessas histórias, nós vamos entender um pouco como elas se conceberam, como que os folclores locais eles entenderam essas histórias. Então esse programa, Os Mistérios da Humanidade, ele terá como objetivo principal trabalhar essas questões, inclusive algumas delas muito polêmicas, né, e que envolve a necessidade de muita pesquisa, mas de muita pesquisa mesmo. Então, no dia de hoje, né, que é o primeiro programa dos Mistérios da Humanidade, eu vou trazer para vocês algumas questões pontuais, para que vocês possam refletir e depois pesquisarem, que é a questão dos símbolos. Eu sou simbologista, eu costumo trabalhar várias palestras na área da simbologia, né? E fazendo pesquisas desde muito cedo, eu percebi que existem símbolos universais, símbolos que nós temos espalhados pelo mundo inteiro e que dá-se a impressão de que eles tiveram uma única origem, eles tiveram um hospedeiro, eles tiveram um ponto inicial para o desenvolvimento desses símbolos. E portanto, dentro dessas pesquisas sobre simbologia,
nós chegamos a várias conclusões. Então vamos primeiro começar a definir essa questão. Primeiro, o símbolo é uma linguagem. Todo símbolo é uma linguagem. Todo símbolo ele quer dizer algo. Todo símbolo remete a uma compreensão. Pensem comigo. Tudo que está ao nosso entorno, tudo, absolutamente tudo que está ao nosso entorno é revestido de símbolos. Quando vocês saem de casa, quando vocês estão dentro da casa de vocês, quando vocês entram no estabelecimento comercial, não importa, existem símbolos. E esses códigos, quando vocês observam, vocês conseguem compreender um monte de situações. Então, o ser humano, enquanto espécie, e as civilizações, elas sempre produziram símbolos que levaram as pessoas, de alguma maneira, a se codificarem, a se compreenderem dentro de seus universos, dos seus universos sociais, dentro das suas civilizações, dentro dos seus mundos. E dentro desses símbolos, que são alguns muito específicos de cada civilização, de cada região, alguns, como eu disse, são universais, como, por exemplo, as pirâmides. As pirâmides são símbolos encontrados em vários lugares do mundo. As pirâmides são símbolos que nós não só temos elas edificadas enquanto construções, dentro de uma arquitetura extremamente eficiente, né? E principalmente pensando em algumas civilizações como arquitetura sagrada. Então, essas pirâmides, elas se compõem com vários objetivos. Então, são essas pirâmides que são construídas. Nós temos também formatos piramidais em pinturas, dentro de cavernas, dentro de templos, dentro de palácios, dentro de espaços religiosos, dentro de espaços sagrados. Então a pirâmide ela se manifesta em vários lugares do mundo, se manifesta em várias culturas. E uma questão que é válido é pensar o seguinte, então. Bom, se nós sabemos que as pirâmides são símbolos universais, são símbolos presentes em várias culturas, em várias civilizações. Qual o verdadeiro significado dela? Qual o verdadeiro sentido das pirâmides? Bom, podemos enumerar várias explicações, mas a princípio a pirâmide ela tem uma relação direta com a conexão entre o cosmos e a Terra. Uma outra questão que a pirâmide remete é a ideia da eternidade, ou seja, romper a barreira física rompendo a barreira física para atingir a barreira espiritual. Então a pirâmide ela vai se constituindo dentro de cada civilização com vários sentidos e objetivos, mas ela vai se materializando em todas elas. A pirâmide ela é vista também como um código matemático e astronômico, porque como ela é construída, como ela é constituída do ponto de vista da matemática sagrada, da arquitetura sagrada, ela sempre faz conexões principalmente com o cosmos. E isso nos mostra um conhecimento fenomenal, né, daquelas civilizações, daquelas pessoas que desenvolveram esse conhecimento e que através das pirâmides eles conseguiram manifestar uma grandiosidade humana, né, dentro dessa construção que é o formato piramidal. Podemos pensar isso em escala menor, né, como por exemplo formatos piramidais menores que são utilizados com vários objetivos dentro das ciências esotéricas, onde as pessoas acreditam a questão do poder de transmutação, de transformação, para alguns inclusive poder de cura. Então tudo depende de como ela é utilizada. Então o símbolo pirâmide remete a uma série de conclusões, a uma série de compreensões, e cabe, é claro, dentro de cada civilização
você fazer um trabalho específico dentro do significado dela. Mas o que é mais relevante dizer aqui, sem dúvida nenhuma, é o fato de que ela remete a algo superior, a algo que remete à eternidade, à sabedoria, né? Principalmente a ideia da sabedoria. Então eu peço a vocês, né, que hoje vocês façam uma pesquisa de uma forma mais aprofundada sobre as pirâmides. É um assunto que vale muito a pena, é bastante interessante e vocês vão ver uma coisa muito legal. Vocês vão perceber que as pirâmides elas estão em vários lugares do mundo, porque toda vez que a gente fala em pirâmide, a gente fala sempre no mundo egípcio. Mas não, elas estão em vários lugares do mundo. Então, diante disso, vocês podem pesquisar, buscar o sentido da pirâmide, não só do ponto de vista arquitetônico, mas também do ponto de vista sagrado, não só do ponto de vista daquilo que ela significou para as civilizações, mas também dentro da questão da engenharia, né? Como que elas foram construídas. Então é um símbolo de vários símbolos que nós temos universais, talvez aquele que mais chama a atenção das pessoas por conta da sua grandiosidade e do seu significado amplo, que faz com que as pessoas tenham, né, essa curiosidade sobre os símbolos. Bem, meus amigos, lembrando que vocês estão aqui no programa Mistérios da Humanidade, na Pax TV, e esse programa está se iniciando hoje comigo, Marcelo Lambert, e eu vou passar para vocês também o meu e-mail, para quem quiser depois mandar mensagens, sugestões, inclusive temas para que eu possa trabalhar aqui no programa, seria interessante. Então o e-mail é contato@marcelolambert.com, né? E esse e-mail ele é muito fácil, muito acessível, né? E vale a pena aí vocês estarem trabalhando as sugestões de vocês. Bem, uma outra questão que eu queria falar com vocês no dia de hoje é que quando a gente fala em mistérios, é um termo que sempre nos chama a atenção. Então vamos parar para pensar sobre isso. O que é o sentido do mistério? Então isso é para definir um pouco do programa que vocês vão começar a acompanhar a partir de hoje. Mistério é tudo aquilo que necessariamente não está claro, necessariamente é algo que está escondido, que ainda não foi revelado. E por não ser revelado, ele aguça a curiosidade humana, né? Ele aguça a curiosidade das pessoas. Então, toda vez que a gente para pensar em termos de humanidade, nós vamos sempre nos deparar com uma determinada situação. Existem muitos mistérios não revelados ainda neste planeta que nós não conseguimos compreender. E como que eu cheguei até aqui, a esse projeto, que na verdade esse programa é um projeto que ele envolve palestras, seminários, workshop, e que tem todo um resultado não só de pesquisa, mas também de debates, discussões. Isso começa muito cedo, foi quando esses assuntos começam a me instigar, né? Começa a trazer uma série de questionamentos e que eu não conseguia essas respostas pelos canais convencionais. Hoje, inclusive com o advento da internet, tudo ficou mais fácil, né? Porque a gente também tem canais mais fáceis, a gente tem contato com pessoas de vários lugares do mundo, como, por exemplo, esse programa que nós estamos fazendo agora, né? É um programa que está indo para o mundo inteiro, via internet, né? Democrático, né? Porque as pessoas podem ter acesso e, de forma objetiva, você pode estar discutindo comigo os assuntos que a gente vai trazer para esse programa. Mas esses assuntos que sempre despertaram tanto questionamento, eles fizeram com que eu começasse a desenvolver vários trabalhos de pesquisa, né? E daí consegui desenvolver também algumas expedições
internacionais, que também dentro da história, mas sempre buscando conversar com as pessoas e tentar entender esses mistérios que estão aí. E partindo disso, né, hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre isso. Então, o objetivo desse programa é levar para todos vocês uma série de questionamentos, né, que seriam esses mistérios que estão, de alguma maneira, escondidos, né, que eles não estão claros e que eles não são evidentes. Na verdade, a gente se aprofundar mais sobre esses assuntos, a gente buscar mais respostas sobre esses assuntos, para poder compreender um pouco mais a história da humanidade. E por que isso? Bem, eu Marcelo Lambert, acredito profundamente que através do conhecimento, que através dessa busca por esses mistérios, por essas questões que envolvem a história da humanidade, nós passaremos por um processo, sim, de evolução espiritual. Ou seja, nós teremos um desenvolvimento cada vez maior, né, como ser humano, né, dentro deste planeta, que eu acho que todos vocês concordam comigo, planeta esse que precisa efetivamente se reconectar com a natureza, se reconectar com o sagrado, se reconectar com as coisas boas, né? E a gente não permitir que o mal ocupe espaço, né? Seja ele qual for, da maneira que ele se manifesta. Então, essa busca, ela é uma busca por um processo de evolução, né, de todos nós, e eu acredito profundamente, repito isso várias vezes, né, que o conhecimento é uma maneira efetiva de evolução espiritual. Então, diante disso, né, sem dúvida nenhuma, esse programa ele vai fazer sentido também em relação a esse aspecto, que é o aspecto da evolução do ser humano, que é uma das lutas que eu tenho e é uma das minhas maiores bandeiras como humanista, né? A necessidade de construir uma sociedade mais humana, mais equilibrada, socialmente justa, né? Então, o grande objetivo é esse. E todos nós sabemos que o conhecimento ele é a saída para a emancipação do ser humano. Então, nós temos que investir muito nisso. E esse programa ele vai ter também este caráter. Não só a ideia das curiosidades, essa ideia dos mistérios do mundo inteiro, entender um pouco mais, por exemplo, a Oceania, entender um pouco mais as questões da Ásia e o mundo inteiro. Mas, acima de tudo, nós vamos buscar esse processo de evolução do ser humano através do conhecimento. Eu quero lembrá-los também que no dia 22 deste mês, aqui na Pax, eu estarei ministrando um curso sobre espiritualidade maia. Vocês podem apenas entrar em contato aqui com a Pax através dos telefones, e-mail, e vocês podem fazer a inscrição. Esse curso será dia 22, às 10 horas da manhã, até às 17h30. Então, esse vai ser o nosso encontro. Na verdade, o curso, ele mais ou menos são 3 módulos de 2 horas. Então, nós teremos uma pausa para o almoço. E esse curso eu irei trabalhar com vocês todos os aspectos da espiritualidade da civilização maia. O que seria isso? Que é um dos mistérios da humanidade também, essa civilização. Essa espiritualidade que eu vou trabalhar é dentro de uma perspectiva do que o que significava a morte para os maias, o que significava a vida, o que significava o sacrifício dentro da civilização maia, o que significava a ressurreição para os maias, como foi a cosmogonia dessa civilização. Então, esse curso, apesar de dar-se a impressão de que vocês vão ter uma noção só histórica de uma civilização que teve o seu ápice entre 250 e 900 da nossa era, na verdade, vocês vão perceber que é extremamente atual tudo aquilo que os maias
têm e tiveram no seu momento de ápice enquanto construção de espiritualidade e religiosidade. E é tão atual que eu costumo dizer, eu já ministrei esse curso em vários lugares. Em todos os lugares que eu ministrei esse curso, as pessoas saíram com uma única fala, elas saíram transformadas. Então, dentro desse processo de conhecimento que eu adquiri através do estudo, dentro e fora da universidade, fazendo trabalho de campo na América Central, como no México também, e, acima de tudo, conversando com muitos anciões e pessoas que conhecem desse universo maia, eu cheguei ao resultado que é esse curso sobre espiritualidade maia. Então eu quero aqui convidá-los, né, todos vocês que estão assistindo e que assistirão esse programa depois pelo canal do YouTube da Pax, que vocês entendam esse curso como não só um processo de conhecimento, né, de busca de conhecimento, como, acima de tudo, como a busca efetiva de uma transformação, né, uma transformação humana, mental e espiritual, porque esse curso ele é transformador, tá? Então entre em contato com a Pax, que eles vão dar todas as orientações, todas como deve ser feita a inscrição, tá? Mas ele vai acontecer agora, dia 22/10, a partir das 10 horas da manhã, aqui mesmo na Pax, aqui em São Paulo, tá bom? Bom, então vamos continuar. Eu falei um pouco para vocês hoje, na verdade o programa de hoje é apenas uma apresentação, é uma introdução a tudo que a gente vai trabalhar sobre símbolos, sobre mistérios, sobre lendas, sobre folclore, sobre uma série de questões, como eu disse, curiosas e misteriosas do nosso planeta. Mas, independente disso, eu já dei um pequeno gosto aí falando um pouco sobre as pirâmides, né, sobre o significado, alguns dos significados, né, desse símbolo que é tão sagrado e tão significativo, né, por toda a estrutura social humana. E eu vou trabalhar mais um elemento com vocês hoje. E já, como eu disse, sobre a civilização maia, é válido falar um pouco sobre eles. Então, primeira coisa que eu vou falar. Os maias, a civilização maia, foi uma civilização que habitou a América Central, como também uma parte do México. Essa civilização ela teve um ponto ápice que foi entre 250 da nossa era até 900 da nossa era. E durante esse período, que nós chamamos de período clássico, eles chegaram a ter quase 50 cidades-estado espalhado por toda a América. E essas cidades, elas tinham autonomia militar, autonomia agrícola, autonomia de liderança, né? Então tinha lá os reis sacerdotes, a Halquim, que dominavam aquela civilização, aquela cidade-estado em específico, e os maias, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles adoravam vários deuses, eles não eram monoteístas. Dentro dessa perspectiva de politeísmo, os maias tinham vários deuses e dentre esses deuses tinha um deus chamado Kukulcán. Esse deus, ele não tinha uma forma humana, ele não era uma forma. Eu não posso mostrar para vocês uma forma desse deus. Ele tinha, na verdade, um sentido. Então, esse sentido era um grande mistério para aqueles pesquisadores que chegaram aqui na América e que, de alguma maneira, eles encontraram uma América habitada, com uma cultura extremamente desenvolvida, com sociedades organizadas, e quando aqui eles chegam, eles encontram, principalmente no primeiro momento, incas e asteca, mas falando dos maias, eles tinham esse deus chamado Kukulcán, que inclusive para os astecas, esse deus é chamado de Quetzalcoatl.
E o que é esse Deus, na verdade? Isso foi muito difícil para os espanhóis compreenderem isso quando aqui eles chegaram. Porque esse Deus ele representava um sentido, ele representava um estado de espírito. Inclusive é a capa de um dos livros que eu escrevi sobre a civilização maia, que inclusive está à venda aqui também na livraria da Pax, que é a Civilização Maia, História e Pensamento. Esse Deus, ele seria o que para o homem ou para a mulher maia? Na verdade, esse Deus era um estado de espírito, era um processo de evolução. Então é mais ou menos assim, estar Kukulkan, chegar ao nível Kukulkan. Então o que seria isso, na verdade? Seria o indivíduo chegar a um estado de evolução tal dentro da sua sociedade, através da edificação do seu trabalho, através da construção de suas casas, através da sua vida com os seus iguais, através da agricultura, através de todas as ações humanas. Então, para os maias, eles acreditavam que essa superação que o homem, eu digo homem espécie, tivesse em vida, era no sentido de buscar a evolução a todo momento e chegar no nível de desenvolvimento Kukulkan, ou seja, a plenitude, a inteireza, a completude. Então, é esse o sentido desse Deus. Na verdade, é chegar nesse estágio de desenvolvimento. E o que é mais interessante dentro desse processo que os maias propunham para a sua civilização, como eles eram politeístas, né, como muitas das civilizações antigas, então é óbvio que eles tinham Deus para a chuva, para o furacão, Deus do relâmpago, né, do trovão, da terra, enfim, eles tinham várias estruturas de deidades que remetia a algum elemento. Agora, Kukulkan, ele ocupa um papel importante porque, na verdade, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento humano, à evolução do ser humano. Porque ele, inclusive, dizia, né, se pregava isso, que estar no estágio Kukulkan era literalmente superar, prestem muita atenção nisso, superar a fatalidade da materialidade da vida para uma superação efetiva espiritual. Então, vamos parar para pensar um pouco nisso, né? Dentro desse mistério que envolvia e envolve a civilização maia, que na verdade é mais um estado de espírito, de pensamento do que qualquer outra coisa, e que quando os espanhóis aqui chegaram, quando os colonizadores aqui chegaram, eles não conseguiram abstrair essa reflexão, esse conceito filosófico da civilização. Vamos refletir um pouco sobre o nosso mundo hoje, né? Inclusive, isso vai ser um dos assuntos que eu vou abordar no curso sobre espiritualidade maia. Vamos pensar um pouco como está o nosso cotidiano, né? Vamos pensar um pouco como a nossa vida ela acaba se tornando algo extremamente mecânico diante das necessidades materiais que nos são impostas. Quantas vezes a gente consegue, ao longo de um dia, tirar alguns minutos para refletir um pouco sobre as nossas vidas, para refletir um pouco sobre a nossa existência, para refletir um pouco se as nossas ações, as nossas atitudes, elas estão sendo corretas, coerentes, adequadas. E quantas vezes nós estamos abandonando as nossas crenças, as pessoas que nós amamos, por conta desse mundo material que nos rouba a todo momento a nossa humanidade. Então eu pergunto e ao mesmo tempo eu quero questioná-los no sentido de como você vem construindo a sua vida. Você está construindo a sua vida dentro de uma perspectiva que vai levá-lo à felicidade,
que é o grande objetivo de estar aqui, eu acredito profundamente que o grande objetivo da vida é ser feliz e fazer pessoas, cada vez mais pessoas felizes, né? E dentro desse mundo extremamente material, fica sempre muito distante essa possibilidade. Então, quando eu me miro nessas civilizações, ou quando eu tento buscar, como eu disse a vocês, esses mistérios, que é aquilo que está oculto, né? O mistério, aquilo que é misterioso é aquilo que está oculto, a gente acaba tendo revelações que faz com que a gente reflita profundamente sobre a nossa própria existência, não é? Sobre a nossa vida, a maneira que nós estamos lidando com nossas vidas. Então, há uma semana atrás, eu costumo fazer alguns vídeos, né, e postar no meu canal do YouTube e também no meu Facebook, que todos vocês poderão, inclusive, acessá-lo. Eu sempre ponho algumas pequenas reflexões de 1 minuto, coisas muito rápidas. E a última que eu fiz, eu questiono o fato de a gente acordou hoje, por exemplo, um dia maravilhoso, um dia que você não tem dor, que você não está com nenhum problema que efetivamente pode trazer algo muito ruim para você no dia de hoje. E se nós não estamos vivendo nada disso, por que não agradecer? Por que não agradecer a Deus? Por que não viver uma vida inteira? Por que não estar feliz? Por que não desenvolver projetos? Por que não lutar por coisas importantes e que nós acreditamos? Por que não lutar pelos nossos sonhos? Então eu questiono muito isso. Eu acho que nós temos que aproveitar toda essa capacidade que nos foi dada, a capacidade física, intelectual, espiritual, para que a gente possa sim transformar esse mundo em algo melhor, né? Em um mundo mais justo, com equidade, um mundo onde as pessoas tenham direitos sociais mais igualitários, né? Não dá para a gente se conformar com a sociedade que a gente tem hoje tão injusta. Então, quando eu falo em um programa que vai tratar sobre os mistérios da humanidade, eu vou trabalhar desde a questão humana, do comportamento humano, né, até essas questões de cunho arqueológico, histórico, geográfico, né, e que faz com que, de alguma maneira, cada um de nós venha a refletir sobre a nossa própria existência, né, refletir sobre a nossa origem, quem nós somos, afinal de contas, né, o que é o ser humano, né, e mais do que nunca, ser humano não é algo que nascemos pronto. Nós nascemos humanos. O ser humano é uma construção. E eu, como vocês, nós temos que construir esse ser humano melhor todos os dias. Inclusive, acredito profundamente que a Pax é um espaço que proporciona isso para as pessoas. E por conta dessa convergência que eu estou aqui fazendo esse programa, que é um programa muito eclético, né, que vai trazer desde espiritualidade até questões da história, mas de certa forma ele tem um único objetivo, apenas um objetivo, é democratizar o conhecimento para a evolução do ser humano. Eu acho que esse é o grande objetivo que nós temos que ter, porque as pessoas elas carecem de conhecimento, né? Eu sempre uso um termo, nós temos que ser o cheio para completar o vácuo, e o cheio tem que ser carregado de muita qualidade, porque o vácuo ele espera o cheio a todo momento. Não esqueçam disso, o vácuo espera o cheio a todo momento. Que você seja o cheio, que você complete esse vácuo através da sua fala, da sua presença, do seu sorriso, do seu conhecimento, não importa, mas que você faça isso na vida do outro. Acho que esse é o grande objetivo que a gente tem que mirar dentro da nossa estrutura humana e social. Bem, amigos, nós estamos aqui, né, no programa Mistérios da Humanidade. Meu nome é Marcelo Lambert. Para muitos que acompanham a Pax TV deve ser uma novidade.
E eu estou trazendo a vocês esse programa que vai ter todo esse caráter eclético. Eu volto a dizer que quem quiser entrar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube, é sempre procurar por Marcelo Lambert, então é o caminho, né? Vocês sempre vão encontrar as minhas publicações, os meus vídeos, textos, e eu tenho também 3 livros publicados que estão aqui na Pax. Então, o primeiro deles é Civilização Maia, História e Pensamento, que é um livro específico na área da história, mas que pessoas que não são da área também eu aconselho a fazer a leitura, né, aqui na livraria da Pax, como também o Observador Sonhos, que é um livro que o meu amigo fotógrafo Leandro Zermiani fotografou cenas do Brasil e eu escrevi textos sobre essas imagens, sobre essas fotos. E o último, que a gente publicou agora, há 3 semanas, que é o Observador em Terras Latinas, que foi pautado na nossa última expedição científica aqui na América do Sul e que traz fotos da América, né? E diante dessas fotos, várias reflexões que eu fiz. E aqui na Pax também nós temos fotos da expedição, tá? Que também estão à disposição para vocês poderem verificar, apreciar, e são imagens assim muito significativas e de um poder muito forte, né, no sentido do desenvolvimento da foto e a sensibilidade da foto. Os valores dos livros, eles são muito acessíveis, né? As fotos também estão à venda, né? A produção aqui está dando os toques aqui da Pax, né? E como o programa é ao vivo, né? Então nós temos esse bate-bola aqui da produção, mais o Marcelo, que é o que faz o programa. Eu sempre digo, né? Absolutamente ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não tem como. Então esse mundo, ele é feito por um conjunto de pessoas que pensam, mentalizam e fazem um trabalho, né, efetivo para a construção desse planeta. Eu tenho um trabalho já aproveitando isso, que é o poder do mental. Inclusive, eu fiz uma pequena palestra aqui também na Pax e provavelmente em novembro a gente vai ter um curso sobre esse assunto, que vai ser bem legal também. Então vocês estão convidados a participar, tá? O primeiro vai ser agora da civilização maia, tá? Sobre a espiritualidade da civilização maia. Bom, para a gente já passou rápido demais, a gente já está caminhando para o final do programa, né? E eu quero finalizar, né, dar o último toque do programa de hoje, passando para vocês alguns conceitos que eu acho importante. Bom, primeiro, vamos lá, o que é humanidade, né? Todos nós fazemos parte dessa estrutura, que é a humanidade. Quando eu me proponho a fazer um programa que o nome é Mistérios da Humanidade, é entrar num campo extremamente sagrado. Por quê? O ser humano é um elemento sagrado. O ser humano, ele precisa compreender isso, né? Ele precisa compreender que o ser humano é aquele que constrói, que construiu todo esse mundo e toda essa sociedade. E se nós sabemos que nós somos isso, por que não devemos construir uma sociedade melhor e mais justa? Vai a pergunta. Uma outra questão, quando eu penso humanidade, eu penso na diversidade que é essa humanidade. Pensem vocês, o homem e a mulher do Brasil não têm os mesmos costumes, inclusive valores diferentes, de homens e mulheres da Índia, de homens e mulheres na África, de homens e mulheres na Oceania. Por quê? Porque eles têm valores locais, valores regionais, né? Nós sabemos que nós somos resultado também da sociedade que nós vivemos, dos elementos sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos. Mas independente disso, aonde eu quero chegar, independente de nós, como homens e mulheres, vivendo em um planeta e que somos ecléticos por conta de nossas características,
nós fazemos parte de uma mesma espécie, que é a espécie humana. Sendo assim, nós temos que lutar diariamente por uma cultura de paz. Eu quero dizer e conclamar a todos vocês, nós estamos numa sociedade muito violenta e nós temos que conclamar uma cultura de paz. Nós temos que, através dos meios de comunicação, como agora através da internet, através de todo o trabalho que você está inserido, como eu estou inserido, como professor em sala de aula, em universidade, escola, palestras, eventos, não importa. A gente sempre tem que deixar uma mensagem de cultura de paz. Esse é um caminho efetivo e necessário para que haja equidade em nosso planeta. Tem que existir um processo efetivo de desenvolvimento nesse sentido. Então eu conclamo a todos vocês, nesse primeiro programa do Mistérios da Humanidade, que todos vocês que já fazem, que vocês continuem lutando por uma cultura de paz. Esse é o caminho. E não adianta dizer que só você ou só eu não podemos fazer nada. Podemos sim. Nós podemos. Só o ato de dizer e o ato de compactuar com essa mentalidade já produz uma energia planetária, né, no sentido de levar ao mundo essa cultura de paz. Então, que façamos isso. Que todos nós juntos possamos lutar por essa questão. Agora eu vou falar sobre o programa da semana que vem. Para que vocês já se preparem aí para aquilo que eu vou discutir. Eu vou falar sobre um mito mexicano, que são os aluxes. Eu não vou entrar em detalhe hoje, né? Claro, porque vai ser só na semana que vem, na terça-feira que vem, a partir das 16 horas. Mas os aluxes, eles são seres que faz parte da estrutura mística do México, principalmente da região do Yucatán, e esses aluxes, eles fazem parte de um imaginário muito específico da civilização maia e que depois inclusive incorporou o processo de colonização, e hoje, em 2016, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas no México que acreditam nesse ser. Então eu vou falar sobre eles. E terá um outro assunto, então nós vamos ter dois tópicos que nós vamos discutir no próximo, que são os aluxes, e o segundo vai ser mistério. Então vai ser sempre assim. A gente vai deixar sempre uma pulga aí atrás da orelha, uma interrogação, que eu vou trazer esse mistério da civilização maia, que são os aluxes, né? E vou trazer mais um mistério, como eu estou dizendo aqui para vocês, que vai ser algo que eu só vou revelar no próximo programa, mas será também muito interessante. Vai ter algumas fotos, algumas imagens que vocês vão poder contemplar também ao longo do programa. Bem, chegamos ao final dos Mistérios da Humanidade, por Marcelo Lambert, e peço a vocês que entrem nas minhas redes sociais para que vocês fiquem a par do meu trabalho, né? Eu quero deixar uma mensagem de muita luz para todos vocês, que juntos façamos uma sociedade e possamos pregar uma sociedade onde haja a cultura pela paz. Esse é o grande objetivo. E esse programa, a cada dia, ele será construído com bastante carinho, com bastante cuidado e, acima de tudo, com muito respeito a você, que está tirando um tempo do seu dia para poder escutar o Marcelo, escutar esse canal da Pax. Então fica aqui um grande abraço do Marcelo Lambert, né? E entre em contato pelo meu e-mail, que é contato@marcelolambert.com, né? E eu irei recebê-los com muito carinho. Muita luz a todos vocês. Namastê.